Olá, de volta com o nosso curso de processo legislativo no YouTube e para falarmos do artigo 66, vamos estudar, sobretudo, a deliberação executiva, o veto presidencial, a sanção do presidente da República nos projetos aprovados pelo Congresso Nacional, tá? Então, uma questão importante, uma questão que complementa o que vocês já estudaram no artigo 64, no processo legislativo sumário e o que vocês já estudaram também no processo legislativo ordinário do artigo 65, tá? A partir daqui, ó, eu tenho essa fase de deliberação executiva, essa sanção ou veto do presidente da República, tanto para os projetos que tramitam no processo legislativo ordinário, quanto para os projetos, as proposições que tramitam no processo legislativo sumário, tá? Então, uma questão aí realmente importante, não dá para estudar tão somente o 64 e o 65, é fundamental estudar também o artigo 66. Vejam o texto da Constituição. O que a Constituição da República Federativa do Brasil diz pra gente no artigo 66? Vejam só. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, concordando, o sancionará, tá? Então vejam só, a casa na qual tenha sido concluída a votação. Por que a Constituição da República utiliza essa expressão? Ora, porque a consolidação do processo durante a deliberação legislativa que nós vimos nas aulas passadas, tá? Ela pode acontecer ou na casa revisora, quando a casa revisora concorda com o texto que foi aprovado na casa iniciadora, tá? Ou pode acontecer na própria casa iniciadora, quando a casa revisora faz emendas ao projeto que foi aprovado inicialmente pela casa iniciadora. Para exemplificar, eu sei que muita gente acaba fazendo confusão, né, com esse negócio de casa iniciadora, casa revisora, basta nós retomarmos um pouco as aulas passadas, tá? Aqui, ó, mais uma vez, eu estou esquematizando a deliberação legislativa de uma forma menos detalhada, né? Nos vídeos passados aí eu mostrei para vocês que qualquer das casas aqui, se decide pela não aprovação do projeto da respectiva proposição, vai para o respectivo arquivo, tá? Mas aqui, ó, vejam só, acompanhem o raciocínio. Eu tenho, mais uma vez como exemplo aqui, a iniciativa do presidente da República. Então, o presidente da República, ele é autor de uma proposição que leva ou um projeto de lei ordinária, um PLO, ou um projeto de lei complementar, um PLC, tá? Poderia ser outro exemplo, poderia ser outro o autor da proposição, do respectivo projeto de lei? Poderia, tá? Mas só para manter o mesmo padrão aqui em termos de esquema, eu coloquei novamente o presidente da República, mas poderia ser o Supremo, os tribunais superiores, uma iniciativa popular, um senador da República. Se fosse o senador da República, inverteria aqui a ordem, né? Enfim, nós já vimos isso aí nas aulas passadas, tá? Então, ó, presidente da República encaminha uma proposição, uma proposta, né, um projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar para o Congresso Nacional. Necessariamente tem que iniciar a sua tramitação em qual casa legislativa? Na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados aprova, tá? E se for um PLO, maioria simples. Se for um PLC, maioria absoluta. Lembrem-se disso, tá? Câmara dos Deputados aprova. Vai para o Senado Federal. O que o Senado Federal pode fazer? Ele pode aprovar sem emendas ou pode aprovar com emendas. Se ele aprova sem emendas, significa que nós tivemos a conclusão da votação. E aí eu remeto para o presidente da República. É por isso que nós temos a expressão no artigo 66, tá? Mais uma vez, ó. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República. Neste exemplo aqui, ó, a consolidação, a conclusão da votação se deu na casa revisora, se deu no Senado Federal, porque o Senado Federal aprovou o mesmo projeto que veio da Câmara dos Deputados sem qualquer tipo de alteração, sem qualquer tipo de emenda parlamentar. Manda para o presidente da República. Mas o que a Casa Revisora, no nosso exemplo o Senado, pode fazer também? Pode aprovar o respectivo projeto com emendas. E aí, quando eu tenho emendas, retorna à Casa
iniciadora, no caso aqui, a Câmara dos Deputados, para que a Casa Iniciadora aprecie as emendas que foram feitas pela Casa Revisora. Apreciadas as emendas, eu tenho a conclusão da votação, eu tenho a consolidação do texto daquele projeto de lei ordinária, daquele projeto de lei complementar. A partir do momento que eu tenho a conclusão da votação, a consolidação do respectivo texto, manda para o presidente da República. Então, qual que é o objetivo, né? Qual que é o objeto central do artigo 66 da Constituição da República? É tratar daqui para frente. Como se dá a chamada deliberação executiva por parte do chefe do Poder Executivo, por parte, no caso aqui, do presidente da República? O foco principal do artigo 66 é justamente essa deliberação executiva. Só que o artigo 66, ele também vai falar do veto e vai falar da derrubada do veto. Eu tenho que lembrar que a função típica de legislar não é do presidente da República. Então, mesmo que o presidente da República discorde de um projeto de lei ou de determinada parte de um projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, ele não pode ter a preponderância da vontade legislativa. A função típica de legislar é do Congresso Nacional, é do Poder Legislativo. É por isso que o veto, a partir do momento que eu tenho o veto precisa ser apreciado pelo Congresso Nacional e vai ser apreciado em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, onde o Congresso Nacional pode manter ou derrubar o veto, tá? Então, mais uma vez, se eu tenho como função típica do Poder Legislativo o ato de legislar, naturalmente a preponderância da vontade legislativa não pode estar concentrada no Executivo, precisa estar concentrada, no Poder Legislativo, no nosso caso aqui, no Congresso Nacional, tá? Então é por isso que nós temos a questão do veto e por isso que nós temos essa possibilidade do Congresso Nacional em derrubar ou manter um veto feito pelo presidente da República, um veto feito pelo chefe do Poder Executivo, tá? Então, o caput do artigo 66 traz, né, essa deliberação, o início dessa fase aqui, da chamada deliberação executiva. Vejam só o artigo 66, mais uma vez, só para fixar e a gente passar para os parágrafos seguintes, tá? Vejam só. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, concordando, o sancionará. Sanção é sinônimo de concordância em termos de processo legislativo. E aí, uma questão importante, a sanção, ela pode ser expressa ou pode ser tácita. O que é isso, professor? O que é sanção expressa? O que é sanção tácita? Ora, sanção expressa é quando o presidente da República ali, dentro dos 15 dias úteis que ele tem, né, para sancionar ou vetar um projeto de lei, ele vai lá e expressamente sanciona a respectiva lei. Sancionou a lei? Eu vou para a promulgação. E da promulgação eu vou para a publicação, tá? Então, sanção é concordância e a sanção expressa é aquela concordância expressa por parte do chefe do Poder Executivo com aquela votação que foi feita no Congresso Nacional, com aquele projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que a partir da sanção do presidente da República, né, eu tenho ali efetivamente uma lei, o nascimento de uma lei. É muito comum em provas nível superior e principalmente provas para o Congresso Nacional, tá? Alguns questionamentos teóricos. Por exemplo, nós já tivemos um questionamento seguinte, quando que eu tenho o nascimento da lei? Quando que a lei nasce? A lei nasce na publicação? A lei nasce na promulgação? Não, a lei nasce na sanção ou na derrubada do veto. A lei nasce quando o processo legislativo se torna irreversível. Quando que o processo legislativo se torna irreversível? Ora, quando eu tenho a sanção do presidente da República ou quando eu tenho a derrubada do veto por parte do Congresso Nacional. A partir do momento que eu tenho o nascimento da lei, a partir do momento que eu tenho, essa concordância e essa irreversibilidade do processo legislativo, eu preciso homologar juridicamente o nascimento dessa lei. Então, a promulgação é como se fosse uma certidão de nascimento da lei. Eu estou ali homologando juridicamente que aquela lei que foi sancionada pelo presidente da República ou que foi fruto da derrubada do veto por parte do Congresso Nacional, tá? Ela seguiu regularmente o processo legislativo.
Executivo. Então eu tenho essa certidão de nascimento, entre aspas, da respectiva lei. Só que não basta uma lei nascer e ter a sua homologação jurídica. Eu preciso dar conhecimento para a sociedade. Então eu preciso dar publicação, eu preciso dar publicidade da respectiva lei para que a sociedade possa observar os ditames, as normas, né, as questões que estão colocadas ali na respectiva lei. Aí nós temos a publicação. É por isso que nas aulas, né, quem já foi meu aluno aí há mais tempo, inclusive nos cursos presenciais, eu sempre digo o seguinte, ó, lei, tá? Lei ordinária, lei complementar, é igual ao menino, tá? Por que é igual ao menino? Nasce, tá? Tem certidão de nascimento e precisa, entre aspas, de um batizado. Mostrar para a sociedade que ali existe uma nova criança, tá? Então eu tenho aí esse ato de publicidade, de mostrar para a família, mostrar para a sociedade, né, o nascimento, que existe ali aquela nova criança, tá? Então eu tenho aí justamente, né, essa analogia, sanção, promulgação, publicação. A lei pode nascer da sanção, mas também pode nascer da derrubada do veto. Derrubou o veto, promulgação, publicação. A partir do momento que derruba o veto, a partir do momento que eu tenho a sanção, o processo legislativo se torna irreversível. Então, a criança já nasceu, já está aí convivendo, já está aí no mundo e precisa da respectiva homologação jurídica e da respectiva publicidade, tá? Então, por isso que nós temos aí essa analogia. Mas como eu estava dizendo, né, quando a gente fala da sanção, a gente tem a sanção expressa ou nós temos a sanção tácita. Sanção expressa é quando o presidente expressamente vai lá e sanciona o respectivo, melhor dizendo, a respectiva lei, uma lei ordinária ou uma lei complementar. E a sanção tácita é quando eu tenho o silêncio do presidente da República nesses 15 dias úteis. Vejam o texto do parágrafo 2º do artigo 66. Daqui a pouco eu retorno no parágrafo 1º quando a gente vai falar do veto, tá? Então vejam só. Parágrafo 2º não, parágrafo 3º, tá? Ó, parágrafo 3º do artigo 66. Vejam só. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Detalhe, tá? Decorrido o prazo de 15 dias úteis, porque no parágrafo 1º, quando a Constituição fala do veto, ela deixa bem claro que eu tenho 15 dias úteis. Então, ó, parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção, tá? Então, eu tenho a chamada sanção tácita, pelo decurso do prazo de 15 dias. Aqui vale aquele velho ditado popular: quem cala, consente. No processo legislativo ordinário, ou até mesmo no processo legislativo sumário, no processo legislativo de elaboração das leis ordinárias e das leis complementares, quem cala, consente. O presidente se manteve ali inerte, não sancionou expressamente a respectiva lei, eu tenho uma sanção tácita. O silêncio do chefe do Poder Executivo importa sanção, tá? Então, atenção, marquem o parágrafo 3º do artigo 66, já foi cobrado aí em inúmeros concursos nas mais variadas bancas examinadoras. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, diga-se passagem, o silêncio do presidente da República importará a sanção, tá? Então, ó, sanção expressa ou tácita, tá? Lembrem-se disso. Ah, professor, e o veto? O que é o veto? Veto é discordância. Discordância necessariamente de quem? Do chefe do Poder Executivo. Veto é ato exclusivo de chefe do Poder Executivo. Só o chefe do Poder Executivo, no nosso caso aqui o presidente da República, é que pode vetar um determinado projeto de lei. Por que eu falo sanção da lei e veto do projeto de lei? Porque sanção, a lei já nasceu. Veto, a lei ainda não nasceu. Pelo contrário, eu estou tendo uma discussão, um debate entre o Executivo e o Legislativo sobre, né, a viabilidade ou não do nascimento da lei. Então o veto representa a discordância. E a discordância de quem? Do chefe do Poder Executivo. E onde que eu tenho a disciplina, sobretudo, do veto na Constituição da República? No parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 66. Vejam só o parágrafo 1º. Podem marcar também o parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á
total ou parcialmente, no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Atenção! Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte, então aqui a gente já tem uma classificação do veto. O veto pode ser total ou também pode ser um veto parcial. O que é veto total? É quando o presidente da República veta o projeto de lei inteiro. Ele não concorda com nada daquilo que está disposto no respectivo projeto de lei. Então ele veta na integralidade o respectivo projeto de lei. Ah, professor, e veto parcial? Veto parcial é quando o presidente da República veta tão somente um determinado artigo do projeto, tão somente um determinado inciso, uma determinada linha, um determinado parágrafo. O veto de dispositivo, tão somente de um determinado dispositivo. Quem já estudou aí regimento interno de casas legislativas sabe o que é dispositivo, né? Um conceito técnico, teórico aí da palavra dispositivo. Dispositivo é a linha, o parágrafo, o inciso, tá? O artigo. Então, sempre que fala assim, ó, dispositivo, o processo legislativo ele está fazendo uma referência ao parágrafo em si, à linha em si, ao artigo em si, ao inciso em si, tá? Então, o presidente da República, no veto parcial, ele vai vetar ali, ó, um determinado inciso, um determinado parágrafo, um determinado artigo, um determinado dispositivo. E aí vem uma questão importante também, que muita gente esquece. O que a gente precisa observar agora? Ó? O parágrafo 2º do artigo 66. Vejam o texto do artigo do parágrafo 2º do artigo 66. O veto parcial, o veto, né, de dispositivo, de parágrafo, a linha, inciso, o próprio artigo, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Ou seja, o veto parcial ele precisa ser integral de dispositivo. Peraí, professor, não entendi. O veto parcial precisa ser integral? É, o veto parcial precisa ser integral de dispositivo. Ele não pode cortar, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, não pode cortar tão somente uma determinada palavra de um parágrafo, tão somente um determinado período, tá? De um inciso, de um parágrafo, de um artigo. Não, se o presidente da República decide vetar, ele vai vetar na integralidade, riscar na integralidade aquele parágrafo, aquele inciso, aquela linha, tá? Uma questão importante, lembrem-se, o veto parcial, ele precisa ser integral de dispositivo, ou seja, eu tenho que vetar integralmente o caput, o parágrafo, o inciso, a linha, o respectivo artigo, né? Eu não posso ter ali um veto tão somente de uma determinada palavra, de uma determinada expressão, tá? Então, ó, falei de classificação do veto, a primeira classificação do veto que a gente tem é o veto total e o veto parcial. Veto total é quando o presidente da República veta na totalidade o projeto de lei. Todos os artigos daquele projeto de lei, aquele projeto de lei inteiro, tá? E o veto parcial é quando eu tenho o veto tão somente a um determinado artigo, ou a uma determinada linha, a um determinado parágrafo, a um determinado inciso. E aí observar a regra do parágrafo 2º também, se o veto for parcial, ele tem que ser integral, de alínea, inciso, parágrafo ou artigo, ou seja, integral de dispositivo, tá? Bem, e além disso, eu tenho que lembrar que existe uma outra classificação do veto. O veto por parte do chefe do Poder Executivo, por parte do presidente da República, aqui no caso, ele pode ser um veto por inconstitucionalidade, mas também pode ser um veto em razão do interesse social. Então a doutrina do direito constitucional, do processo legislativo, classifica essa situação como sendo um veto jurídico, que é o veto por inconstitucionalidade, e um veto político, que é o veto por interesse social. Vejam o meio do parágrafo 1º aqui, ó. O que a gente tem no meio do parágrafo 1º, ó? Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á
total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Lá no meio eu tenho, ó, vetá-lo-á, pode vetar por quê? Por considerar o veto inconstitucional ou contrário ao interesse público. Veto inconstitucional é o chamado veto jurídico. Veto por ser contrário, pelo projeto ser contrário ao interesse público, é o veto político, tá? Então, na classificação do processo legislativo do veto, nós temos aí o veto jurídico e o veto político. Veto jurídico por inconstitucionalidade. Inclusive, ó, quando a gente fala do veto jurídico, é uma forma de controle de constitucionalidade das normas. Um controle preventivo de constitucionalidade. Por quê? Porque a norma não nasceu ainda. A norma não integra ainda o ordenamento jurídico brasileiro. O presidente da República vai lá e veta o projeto de lei por entender que ele é inconstitucional. Pode ser um veto integral, mas pode ser um veto parcial de determinados artigos, de determinados dispositivos. Mas quando o presidente da República faz isso, age dessa maneira, ele veta por inconstitucionalidade, nós temos um exemplo de controle de constitucionalidade e um controle preventivo feito pelo Poder Executivo, tá? Então o veto aí, ó, do presidente por inconstitucionalidade é exemplo de controle de constitucionalidade preventivo feito pelo Poder Executivo, tá? E o veto político? Ora, o veto político, o presidente veta o projeto de lei como um todo ou determinados dispositivos daquele projeto de lei porque ele entende que aquilo não vai ser bom para o país, não vai ser bom para a sociedade brasileira, tá? Então ele vai lá e veta por interesse público, né? Por interesse, desculpe, né? Contrário ao interesse público, contrário ao interesse social, tá? Então nós temos aí o veto jurídico e o veto político, tá? Outra questão muito importante que vocês vão grifar aí, que eu já mencionei e já coloquei no esquema aqui para vocês, ó. Qual que é o prazo para o presidente da República decidir se veta ou se sanciona, se veta um projeto de lei ou se sanciona a respectiva lei? 15 dias úteis. Circulem, grifem, 15 dias úteis, no prazo de 15 dias úteis. A partir do momento que eu tenho o veto por parte do presidente da República, esse veto do presidente da República precisa ser encaminhado ao Congresso Nacional. E aí, ó, eu tenho um prazo, né, de 48 horas para que o presidente da República comunique ao presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, os motivos do veto, tá? Então vou colocar aqui, ó, não tinha colocado no esquema, mas a gente coloca agora, ó, 48 horas, tá? É o prazo que o presidente da República tem para encaminhar ao Congresso Nacional os motivos do veto, tá? E aí nós vamos ter a apreciação do veto por parte do Congresso Nacional. Aí nós estamos falando dos demais parágrafos do artigo 66. Vejam só agora o parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição. E muita atenção. Por quê? Porque nós tivemos uma emenda à Constituição, a emenda constitucional número 76, tá? Que acabou com o voto secreto no Congresso Nacional quando da apreciação do veto, tá? O voto agora é aberto, é uma votação aberta. Isso tem caído muito em concursos públicos, tá? Então atenção, ó, se a sua Constituição não tem a redação da emenda constitucional número 76, entra lá no site do Planalto, no site do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e pega a redação correta do parágrafo 4º. Qual é a redação correta do parágrafo 4º? Vejam só. Artigo 66, parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, ó, a partir do momento que eu tenho o veto por parte do presidente da República, o veto vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. O presidente da República vai encaminhar juntamente ali, né, os motivos do veto no prazo de 48 horas. Agora, qual que é o prazo que o Congresso Nacional tem para apreciar o veto? O prazo de 30 dias. E aqui eu estou falando de 30 dias corridos, tá? Então aqui, ó, veto, retorno ao Congresso Nacional, para que o Congresso, em uma sessão conjunta, aprecie o veto do presidente da República, no sentido de mantê-lo
ou no sentido de derrubá-lo, de rejeitá-lo, tá? Então, ó, eu tenho retorno ao Congresso Nacional para que o Congresso aprecie em uma sessão conjunta o veto do presidente da República. E aí um detalhezinho importante, tá? Eu já vi professor e bons professores de direito constitucional ensinando isso de forma incorreta. Eu tenho que lembrar que a sessão do Congresso Nacional é uma sessão conjunta, mas é uma sessão bicameral conjunta. O que isso significa? Significa que as casas do Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, estão reunidas no mesmo local, e aí eu falo, né, que isso acontece no plenário da Câmara dos Deputados, porque é o maior plenário do Palácio do Congresso Nacional. Então, senadores e deputados federais, né, se reúnem ali na Câmara dos Deputados para apreciar em sessão conjunta o veto do presidente da República. E a maioria necessária para derrubar o veto é maioria absoluta. Só que é maioria absoluta em cada casa. Ou seja, eu não posso somar o número de senadores, os 81 senadores, com o número de deputados federais. Não vou falar o número de deputados federais aqui, porque depois altera, né? E a aula fica desatualizada, tá? Enfim, eu não vou somar os 81 senadores com os deputados federais e calcular a maioria absoluta da soma, a maioria absoluta do total de congressistas, do total de parlamentares lá no Congresso Nacional. Não, eu tenho que obter a maioria absoluta em cada casa, ou seja, eu tenho que conseguir a maioria absoluta dentre os senadores, dentre os 81 senadores e dentre os deputados federais. Opa, se eu conseguir maioria absoluta dentre os senadores e também maioria absoluta dentre os deputados federais que estão reunidos em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, aí eu tenho a derrubada do veto, tá? Então, cuidado. Tem professor que ensina errado. Tem professor que fala que é a maioria absoluta da soma, do conjunto de congressistas, tá? Ou seja, a maioria absoluta ali somando-se tanto os senadores quanto os deputados federais. Mas não é. Pode pegar qualquer regimento interno, regimento comum do Congresso Nacional, pode pegar aí os manuais de processo legislativo, que vocês irão perceber que eu preciso alcançar para a derrubada do veto a maioria absoluta em cada casa. É uma sessão bicameral conjunta. A sessão é conjunta, mas as casas legislativas, tá, mantêm a independência no tocante à tomada de decisão, no tocante à derrubada ou não do respectivo veto. Então eu preciso alcançar a maioria absoluta dentre os senadores e a maioria absoluta dentre os deputados federais, tá? Então atenção com esse detalhe. É claro que eu estou falando aqui de questões muitas vezes de concursos do Senado, concursos da Câmara dos Deputados, concursos para bacharel em Direito, tá? E onde eu tenho uma cobrança muito mais detalhada em termos de processo legislativo, tá? Nos concursos, de uma maneira geral, basta lembrar que o veto vai ser apreciado pelo Congresso Nacional em uma sessão conjunta no prazo de 30 dias e que o voto é aberto. Atenção, não temos mais o voto secreto para a derrubada do veto, para a apreciação do veto por parte do Congresso Nacional. O voto é um voto aberto, tá? E aí eu tenho o prazo de 30 dias. Aí alguém vem e pergunta assim: professor, e se o Congresso Nacional não apreciar o veto no prazo de 30 dias? Ora, no 31º dia, entra em regime de urgência. Tranca a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional. Atenção, ó, não vai trancar a pauta individual da Câmara dos Deputados, não vai trancar a pauta individual do Senado Federal, vai trancar a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional. E aí eu preciso observar o regimento comum do Congresso Nacional, tá? Então não tranca todas as pautas, não, tranca tão somente a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional. 30 dias, não votou, não apreciou o veto presidencial, o veto do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, tranca-se a pauta, mas tranca-se a pauta tão somente das sessões conjuntas do Congresso Nacional, tá? Então atenção a esse detalhe aí, tá? Ó, mais uma vez, vou repetir o texto aqui, ó, do parágrafo 4º. Marquem o parágrafo 4º hoje do artigo 66, tendo em vista a emenda constitucional número 76,
é o parágrafo mais cobrado em concursos públicos. Então, atenção ao texto do parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Pelo voto da maioria. Antes falava que o voto era secreto. Opa, eu não tenho mais o voto secreto, mas o voto aí da maioria absoluta dos deputados e senadores. Não é maioria absoluta do Congresso Nacional, é dentre os deputados e dentre os senadores, tá? Mais uma vez, atenção. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, ou seja, se o veto for derrubado, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então é aquilo que eu comentei com vocês, a partir do momento que eu tenho a derrubada do veto, o processo legislativo se torna irreversível. Eu tenho mais uma vez aqui, o nascimento da respectiva lei. O que o presidente da República pode fazer? Nada. Vai chorar na cama, se ele não concordava, vai chorar na cama que é lugar quente, tá? Eu tenho que lembrar que a preponderância da função legislativa cabe a quem? Ao Poder Legislativo. Então jamais o presidente da República pode ter essa preponderância, tá? Se ele discorda, se ele veta, o veto dele pode ser muito bem derrubado pelo Congresso Nacional, derrubado pelo Poder Legislativo, tá? E a partir do momento que isso acontece, o projeto, melhor dizendo, a lei, é enviada para ele de modo que ele possa promulgar a respectiva lei. Mas aí eu tenho um presidente da República, um chefe do Poder Executivo pirracento, tá? Eu tive ali a derrubada do veto, ele discorda, já manifestou a discordância dele, mas fazer o quê? Ele não pode fazer nada. Mas aí eu tenho, que observar os demais parágrafos aqui, Olha só, parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Opa, eu tinha esquecido de comentar isso, Isso aqui, é aquilo que eu comentei com vocês do 31º dia, tá? Então, o parágrafo 4º, ele não está falando ainda da questão aqui da promulgação do presidente da República. Ele ainda está falando, do regime de urgência do veto. Tem 30 dias para votar o respectivo veto. Não apreciou em 30 dias, no 31º entra em regime de urgência, tranca a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional, tá? Agora sim, aquilo que eu estava comentando anteriormente, que é o parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e parágrafo 5º, tá? Ou seja, a partir do momento que eu tive aqui, a sanção, ou a partir do momento que eu tive a derrubada do veto, o presidente da República tem qual prazo para promulgar a respectiva lei? 48 horas. Ele não quer, não adianta, 48 horas ele tem que promulgar. E se ele não promulgar, ele pode ser pirracento e não promulgar. E aí o que eu tenho que observar? O parágrafo 7º, que é o que a gente está vendo aqui, Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará. E se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então é por isso que eu coloquei aqui, seja da sanção, seja da derrubada do veto, o presidente da República precisa promulgar a respectiva lei em 48 horas. E se ele não promulgar, e se ele não observar essa determinação constitucional nessas 48 horas, a responsabilidade de promulgar passa para o presidente do Senado, para o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. E ele tem também as mesmas 48 horas. Se porventura ele também não promulgar, passa para o vice-presidente do Senado, que também tem ali as 48 horas. E aqui a gente tem que observar uma regra simples, mas importante em termos de processo legislativo. Quem promulga determina a publicação. Então, se o presidente da República não for pirracento, entre aspas, e promulgar, ele manda publicar. Ele foi pirracento, não observou aqui a necessidade de promulgar nas 48 horas, passa para o presidente do Senado. O presidente do Senado lá, legitimado que está pela Constituição, vai lá e promulga, dá essa chancela, essa homologação jurídica, esse atestado, essa certidão de nascimento à respectiva lei. Foi ele quem promulgou? Ele manda publicar. Ele também não observou o prazo de 48 horas ali, passa para quem?
passa para o vice-presidente do Senado. E ele tem que promulgar, porque a Constituição não coloca nenhuma outra autoridade depois dele, tá? Então, ó, nas mesmas 48 horas, ele vai promulgar a respectiva lei e determinar a publicação, tá? Quem promulga, manda publicar. Quem promulga, manda publicar. Se foi o presidente da República, ele determina a publicação. Se foi o presidente do Senado Federal, ele manda publicar. Se foi o vice-presidente do Senado, ele vai determinar a respectiva publicação, tá? Então, ó, percebam, quando a gente fala dessa fase final do processo legislativo, essa chamada fase, né, complementar do processo legislativo, eu vou ter justamente promulgação e publicação, tá? Primeiro, a lei tem que nascer, e a lei nasce ou da sanção presidencial, no caso aqui, ou da derrubada do veto por parte do Congresso Nacional. Nasceu, eu preciso homologar juridicamente esse nascimento, tá? Promulgação. Opa, tive a promulgação, eu preciso dar conhecimento, a sociedade precisa ter o conhecimento, a publicidade da nova lei. Aí eu tenho a publicação da respectiva lei no Diário Oficial e, no nosso caso aqui, o Diário Oficial da União, tá? Então percebam, o artigo 66 é um dos artigos mais importantes em termos de concursos públicos, porque seus parágrafos, ele traz ali nos parágrafos, ele traz diversos detalhes que são cobrados pelas mais variadas bancas examinadoras. Então, para ratificar, ó, eu vou fazer uma leitura geral do artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, concordando, sancionará. Isso pode acontecer aqui, mas pode acontecer também por parte da casa iniciadora. Manda para o presidente da República. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veto jurídico, veto político, tá? Vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis. 15 dias úteis para sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então encaminha o veto e eu tenho que encaminhar nessas 48 horas aqui os motivos do respectivo veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O veto parcial, ele precisa ser integral de dispositivo. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção, a chamada sanção tácita, pelo decurso do prazo aqui e o silêncio do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Sessão conjunta do Congresso Nacional, maioria absoluta em cada casa legislativa, voto aberto, prazo de 30 dias. Não aprovou em 30 dias, não apreciou, melhor dizendo, em 30 dias, no 31º dia entra em regime de urgência, tá? E aí o que a gente tem que observar? O parágrafo 5º e o parágrafo 6º, ó. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, os 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Ou seja, tranca a pauta, mas atenção, tranca a pauta das sessões conjuntas do Congresso Nacional e não a pauta individual de cada uma das casas legislativas, da Câmara e do Senado, tá? Então atenção a esse detalhe também. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, 48 horas, tá? O prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será... Desculpe, né?
Opa, eu estava lendo de novo, gente. Eu estava lendo de novo o parágrafo 6º. Desculpe, né? Ó, parágrafo 7º aqui, ó. Então, só para ratificar, né? Ó, parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, os 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Parágrafo 7º. Agora sim, ó. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º, sanção, né? Ou nos casos do parágrafo 5º, derrubada do respectivo veto, tá? O presidente do Senado a promulgará. E se este não o fizer em igual prazo, 48 horas, caberá ao vice-presidente do Senado Federal fazê-lo, tá? Então, promulgação por parte do presidente da República, 48 horas. Se ele não faz, passa para o presidente do Senado Federal, 48 horas. Se ele não faz, passa para o vice-presidente do Senado Federal, que necessariamente deverá fazer a respectiva promulgação, tá? E daí eu tenho a publicação. Quem promulga determina a publicação, tá? Então, ó, vejam, vimos de uma maneira muito completa e detalhada o processo legislativo, tá? Como eu disse, a cobrança varia de concurso para concurso. Tem concurso que é mais literal, onde basta você lembrar os detalhes do texto da Constituição. Outros concursos cobram conceitos mais profundos de processo legislativo. E aí é por isso que é importante a gente já abordar aqui o processo legislativo dessa forma, porque aí quando vocês forem estudar, por exemplo, o regimento interno da Câmara ou o regimento interno do Senado Federal, vocês já estarão ali mais preparados, mais calejados para os detalhes do processo legislativo e que estão presentes tão somente nos regimentos, no regimento da Câmara, no regimento do Senado e no regimento comum do Congresso Nacional, tá? Bem, com isso a gente finaliza aí o artigo 66. Antes eu acabei de lembrar de uma questão de concurso aqui importante, ó. Banca examinadora gosta de comparar muito o processo legislativo de elaboração das leis ordinárias e leis complementares com o processo legislativo das emendas à Constituição, de elaboração de uma emenda à Constituição. Então, atenção, tá? Aqui nós estamos falando de leis ordinárias e leis complementares, de processo legislativo ordinário, que é o exemplo que eu estou dando aqui, mas poderia ser também processo legislativo sumário. Bastaria ter aqui a existência dos respectivos prazos e a solicitação de urgência por parte do presidente da República, tá? Então, ó, não confundam o processo legislativo de emenda à Constituição, que nós estudamos no artigo 60 da Constituição da República, tá? Com o processo legislativo de elaboração das leis complementares e leis ordinárias, ok? Bem, com isso, finalizamos a presente aula e no nosso próximo encontro vamos tratar, né, do artigo 67, um comparativo importante aí também em termos de concursos públicos. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.